dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um domingo para começar a nossa injeção de ânimo para a semana, né? Então, começamos o domingo de hoje com uma oração de agradecimento. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos pensar em Jesus, em Deus, agradecendo pela semana que tivemos, por toda a energia que pudemos dispensar de forma alegre, de forma disposta, e que mesmo que tenhamos tido alguns contratempos, alguns problemas, que as nossas energias de hoje sejam renovadas para enfrentar a semana com coragem, com fé, com bons sentimentos, podendo estar presente na vida das pessoas que amamos, podendo ajudar as pessoas que estão perto ou não. Que o nosso Senhor nos dê força e energia para continuar seguindo a nossa caminhada. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho no Livro dos Espíritos, a partir da questão 873, né? Nós vamos falar da lei da justiça, de amor e de caridade. Então, se a gente for observar essa lei, das leis morais, né? Se nós prestarmos atenção, ela é a única que possui um nome composto, né? Lei da justiça, amor e caridade, os três, né? Então, já esse título, assim, composto, é um convite aí à nossa reflexão de hoje. Por quê? Porque nós costumamos separar as coisas, né? Às vezes, né? Muitas vezes a gente pensa em justiça, né? Numa instância separada. Eu sou justo, eu sou uma pessoa justa. A gente tem essa convicção, mas eu tenho o amor ao próximo, né? Eu tenho a caridade. Então a gente pensa no amor, numa outra concepção, na nossa ainda falha concepção humana, a gente tem o sentimento de amor, né? Aquele amor que a gente às vezes sente só mais pelos nossos entes queridos, pela nossa família, né? Mas de repente um próximo que não nos agrada, a gente já não tem esse verdadeiro amor, né? E a gente às vezes separa a caridade como um outro elemento. Enfim, a gente separa as coisas, né? E aqui está bem claro, um nome composto, lei da justiça, amor e caridade. Então ela é uma lei única, né? Expressando aí uma unidade complexa e cheia de nuances, né? Então o que a gente percebe, né, nisso tudo? Que o amor, gente, é o reflexo do Criador, né, em todas as criaturas humanas. Não existe aqui entre nós, criaturas humanas, a exclusão do amor divino, né? Então, nós notamos o quê? Que
que o amor, ele é o centro, né? E a justiça e a caridade são os instrumentos, né, dessa manifestação do amor. Então, amor, justiça e caridade. Na questão 873 do Livro dos Espíritos, vem aí a pergunta: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Resposta dos Espíritos: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Não é? Na verdade, muitas vezes a gente tem mesmo esse sentimento dentro de nós, a gente se revolta com muitas coisas, mas está tudo muito misturado, essa nossa justiça, com as nossas paixões, né? Aí os espíritos às vezes falam, né, que os homens simples e primitivos possuem muitas vezes noções mais exatas de justiça do que aqueles que possuem muito saber, né? A gente nota isso, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter contato com essas pessoas mais simples, mais humildes, né? Elas têm dentro delas, gente, um sentimento muito grande de justiça, de saber dividir entre eles, da fraternidade, né, para com todos. A gente observa, a gente vai lá, vai fazer alguma coisa, alguma doação, né? Assim, não precisa tudo, eu quero doar isso também. Com pouquinho, a gente às vezes com o pouquinho que eles têm, eles querem dividir, né? Dividir com o amigo ou com o parente que está precisando também, né? Então, eles são muito assim, né? Com esse sentimento mais elevado, né? Agora, muitas vezes, aqueles que sabem muito, as pessoas inteligentes, elas têm outro senso de justiça, né? Ela está mais voltada a si mesmo, ao querer, ao poder, né? À ganância, né? Então, é muito complicado, né? O senso de justiça de muitas pessoas que têm muito, que são muito inteligentes, é aquele senso da justiça feita só para eles mesmos, né? Pensando só em si mesmo. E a justiça terrena, ela se baseia em conflitos de interesses, né? E por isso, geralmente, o homem, ele altera esse sentimento, porque quando ele aplica esse sentimento, ele se baseia unicamente em suas paixões. E como diz no livro dos Espíritos, eles acabam vendo as coisas sempre sobre um falso ponto de vista, né? Se equivocam nesse sentimento de justiça. Agora, a justiça divina, ela se baseia no respeito de cada um. E ela tem como princípios a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Assim, no tribunal aí da justiça terrena, se regula apenas algumas relações sociais, que na verdade são aplicadas por leis humanas, portanto falíveis, né? Muitas vezes a gente observa, né, na justiça, nos tribunais, sendo muito mal aplicadas, né? Ao invés de melhorar as relações, elas estão piorando, provocando às vezes mais conflitos.
Observamos aí que às vezes um homem, quando ele é preso, vocês já viram ele sair da cadeia mais humanizado? Muitas vezes não. Então é diferente. Enquanto que no tribunal das leis divinas, a justiça, gente, é no âmbito da vida particular do indivíduo, é na consciência de cada um. A gente sente, por isso que no livro dos Espíritos ele fala, a justiça é um sentimento. A gente pode estar fazendo errado, mas no fundo a gente sente. A gente sente. Não é? A gente tem a verdadeira noção do que muitas vezes é certo ou errado. A gente acaba cometendo errado, como ele disse, pelas paixões, por outros sentimentos, mas no fundo a gente sente, no tribunal da nossa consciência, a gente viu que a gente errou, né? E na questão 876, Kardec pergunta: e qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo, os Espíritos respondem: o Cristo já vos deu, desejar para os outros o que querereis para vós mesmo. Então essa é a justiça, né, dos nossos tribunais, né? É isso que a gente tem que sempre seguir dentro de nós. O que é, gente? É se colocar no lugar do próximo. Essa minha atitude, né? Isso que eu vou fazer agora, essa minha atitude, eu gostaria que o outro fizesse para mim? Essas palavras que eu vou proferir nesse momento delicado, né? No momento de conflito, essas palavras que eu vou proferir para o próximo, eu gostaria de estar ouvindo? Então, é se colocar, gente, no lugar do próximo, né? É isso que ele está falando aqui. A justiça no universo é para que todos possam viver em segurança, mas para que ninguém oprima ninguém. Então, a gente tem, lógico, a gente tem o direito de ser feliz, a gente tem dinheiro de trabalhar, de ganhar dinheiro, o nosso pão de cada dia, né? Mas a gente tem que fazer isso, com tudo isso, com muito amor, com muito respeito, muito amor ao próximo, e não destruindo vidas alheias, né? Passando por cima de outras pessoas, né? Não olhando para o nosso próximo, que muitas vezes a gente só pensa na nossa ganância, no nosso poder, né? Não importa o outro. O que importa é que eu vou subir agora, eu vou ter novos cargos, eu vou conseguir mais, mas a gente não está olhando o que está mais próximo ali da gente. E a felicidade, gente, ela não pode ser construída em cima de lágrimas, né? De lágrimas alheias. A questão 879, ele pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza, né? Toda a sua pureza. Aí os Espíritos respondem: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, né? Jesus, o nosso governador, o governador do planeta, é ele o nosso exemplo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o quê? O amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Vocês entenderam? Então, as três coisas novamente interligadas.
Então a justiça, ela se aperfeiçoa no amor, e o amor se expressa na caridade. Então, se não cumprirmos, né, essa tríade aí, você não, como diz aqui na pergunta, você não consegue ser o verdadeiro justo. E é por isso que a gente observa, como eu já falei lá atrás, né, que a justiça humana, né, ela tem pouquíssimos elementos de amor, quase nada, e nenhum de caridade. Então, por isso que acaba dando no que sempre dá, aí o que a gente sempre está vendo, né? Então nada é separado. Quando Deus é justo, Ele está amando. E quando Ele está amando, Ele é justo. Não está nada separado, está tudo interligado. Agora falando um pouquinho da caridade, com relação à caridade, né? Muitas vezes a gente confunde aí a caridade com o ato de doar simplesmente algo material. Não que isso não ajude, mas vai muito além disso a caridade que Jesus nos clama. Aí vem na questão 886. Daqui é importante a gente sempre estar dentro de nós, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade, da palavra caridade? Porque ele dá a chave, né? O tripé ali. Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Quem é espírita sabe de cor isso daqui, né? Sabe de cor. Mas o duro é aplicar. O duro é aplicar. Então, a bondade para com todos. Mas para com todos mesmo, né? A gente sempre faz essa pergunta. E para aqueles que não são tão afeiçoados a nós, né? Os que a gente chama de nossos inimigos. Para com eles também? Sim, para com eles também. Né? E para aqueles que não compartilham com as mesmas ideias, né? O que a gente está vendo muito isso hoje, as ideias partidárias, né? É uma briga, uma guerra. Para com eles também? Para com eles também. Né? Ah, mas ele não tem a mesma opção sexual que a minha. Para com essas pessoas também? Também. Né? Então, a benevolência, gente, é para com todos. Né? A bondade é para com todos. Né? Porque a benevolência ela é indistinta. Independe de sexo, de idade, de concepções religiosas, partidárias, políticas, enfim, não interessa, é o seu próximo, é o seu próximo. Ame o seu próximo como a si, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Essa é a mensagem, né, do nosso mestre. E a indulgência? A indulgência para com as imperfeições alheias. Aí o Haroldo Dutra, eu ouvindo uma palestra dele, ele fala o seguinte: cada defeito que você tem te traz um sofrimento. A imperfeição moral do ser humano é uma dor, é um sofrimento. Aí ele fala, a pessoa muito orgulhosa, ela sofre, a gente tem que ter compaixão dessas pessoas, porque ela sofre, né? Ela acredita, ele fala que a vida é um buffet preparado para ela, que tudo está girando ao redor dela. Então ela sofre quando algo sai errado. Já perceberam? Pessoas orgulhosas. Deu alguma coisa errada, elas, nossa, como elas parece que caem do pedestal dela.
cai lá de cima, é um tombo muito grande. A pessoa muito nervosa, muito irritada, ele fala, né? Ela sofre, ela tá em luta assim permanente, constante com ela mesma, né? Você percebe que é um sacrifício para ela viver, porque tudo ela se irrita, né? Tudo ela se irrita, tudo é motivo de nervosismo, irritação, né? Ela é dominada por sentimentos aí menos felizes. A gente percebe como essas pessoas irritadas padecem, né? Então, tá tudo errado isso, né? Esses sentimentos dentro de nós, né? Porque nós não fomos projetados para isso. Nós fomos projetados para o amor. E quando a gente se deixa dominar por esses sentimentos menos felizes, a gente adoece. A gente acaba surtando, a gente acaba tendo um surto psicológico, porque a gente é completamente dominado, né? E a gente não foi criado para isso. Somos imagens e semelhança de Deus, somos a centelha, temos a centelha divina dentro de nós, né? Então, quando começa a ocorrer algo contrário a essa lei divina, começa a dar errado, começa a não dar certo, a mágoa dominando, né? Vai provocando, vai travando, né? A mágoa é uma coisa muito complicada, trava tudo, trava sentimentos, e aí da parte emocional vai para a parte física, né? A gente observa as pessoas adoecerem, o câncer que já foi comprovado, né, que muitas vezes é por sentimentos aí, células, né, que começa a dar tudo errado no nosso organismo fisiológico também, né? Então, ele fala, a indulgência é o quê? É um respeito, na verdade, é essa compaixão para com a dor do outro, né, que ainda carrega essa imperfeição, porque às vezes a gente vê essas pessoas irritadas, com ódio, nervosas, que vêm para cima da gente, e ao invés da gente ter essa indulgência, essa compaixão, esse olhar de amor, né, a gente ataca, a gente entra na mesma onda, né, na mesma vibração, e aí já vai naquela do olho por olho, né, dente por dente, e acaba entrando, como se diz, na mesma vibe, né, do outro, se contamina. E o que a gente tem que ter quando olhar uma pessoa assim, ainda imperfeita como nós, né? Cadê a pergunta que ele fala? Se colocar no lugar do outro, né? Seja justo, seja indulgente, se coloque no lugar do outro. É difícil, né, gente? Eu estou falando aqui, mas é um exercício. Tudo é um exercício para a gente. Então, a gente tem que levar em conta que é um ser humano como a gente, está aqui para aprender nessa terra, nesse mundo de provas e expiações, para aprender, para evoluir, um aprendendo com o outro, sabe? Então, é uma falha naquele momento, e a gente tem que observar isso e termos compaixão pelas faltas alheias. Às vezes, um amigo, uma pessoa lá no passado, né, esse é um exemplo que ele dá, né, na palestra, lá no passado te faz mal, te agride com palavras, com gestos, com atitudes, né, te agride. E a gente, o que a gente faz? A gente fotografa isso, esse momento, né? A gente guarda essa mágoa dentro do nosso coração
durante anos, a gente às vezes não quer nem olhar mais para a pessoa, não quer mais nem ver a pessoa, ou se a gente tem um contato com aquela pessoa, a gente simplesmente desconsidera ela, né? É uma coisa bem complicada, né? Ou então, depois de anos, a gente se depara com aquela pessoa, só que a gente fotografou aquele momento, e a gente não tem nenhuma apatia, nenhuma consideração, nada por ela, porque a gente registrou aquele momento. Só que a gente tem que prestar atenção que as pessoas, elas mudam, né? Elas mudam, a gente tem que crer nisso, elas mudam, elas se transformam, elas aprendem com a vida, né? Elas passam por muitas situações que às vezes elas se equivocam, né? Elas percebem o que elas fizeram lá no passado e elas são outras pessoas. São outras. Então, precisamos também notar isso, né? Não devemos ser assim, tão rígidos com as imperfeições alheias. Nós somos muito rígidos. Esse tribunal de justiça nosso aí, ele é rígido, é sob o nosso olhar, né? E não com o olhar de misericórdia divina. É esse olhar que Jesus nos pede. E vem depois o perdão das ofensas, né? E esse daí é mais difícil, né? Por quê? Porque o ser humano, às vezes ele sempre vai ferir ou vai ser ferido, é sempre assim, né? A gente está nessa relação, né? A gente tem as nossas imperfeições. Então, uma hora ou outra acontece, né? Mas a gente traz dentro de nós esse sentimento de perdão também. E a gente tem que praticar mais isso, né, com o ser humano. A questão de trabalhar com a mágoa, com o ódio, com o rancor, todos esses sentimentos que nos sufocam, né, que só nos fazem mal. Então a nossa alma, gente, ela pode perdoar, sim. Nós fomos criados assim, né? Imagem e semelhança de Deus. E perdoar, né? O que é? É tirar aquela carga excessiva que a gente carrega, às vezes, durante anos, que só nos pesa, só nos faz mal. Então não importa quem foi o ofensor, quem foi o ofendido, não importa. O importante é o quê? Perdoar, tirar o fardo, a carga. E aí, gente, vem o quê? O amor, né? O amor que une. Então, o amor é a força que sustenta aí o cosmos, né? Só que ele se expressa na benevolência, na indulgência e no perdão das faltas alheias. Então, se não tiver o amor, não adianta nada. Não adianta nada. Não, mas eu sou super justo. Justo, sempre faço justiça, mas você é justo sob o seu ponto de vista. E o amor? Você enxergou essa justiça com os olhos de amor? Com os olhos da caridade? Você enxergou mesmo? Esse seu justo realmente é justo? Então a gente tem essa consciência dentro da gente, dos nossos tribunais, né, interiores, nos nossos tribunais internos. Então vamos começar a ser justo com amor, ele fala aqui. Eu posso ter aí a maior fé do mundo. Não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu oro, eu sou assim muito crente mesmo. Mas aí vai para casa no primeiro deslize, tá o ente querido mais próximo, a gente já ofende, a gente não está muito bem, a gente acaba
ofendendo os que estão mais próximos da gente, o nosso filho, o nosso marido, a mulher, enfim, né? Então, do que adianta, né? Não adianta essa fé em Deus, mas você desrespeita aquele que está do seu lado, você desrespeita o seu próximo. Não, mas eu sou muito caridoso, eu faço muita caridade, eu trabalho com caridade, Você pode, gente, você pode doar tudo o que você tem para os mais pobres, você pode doar, né? Mas se você não tiver amor, não ser benevolente, né, não adianta. A gente fala nessas questões aqui desse capítulo, ele fala sobre a questão da esmola, né, como dar esmola, se é certo ou errado, é como você faz, gente, não é o que você dá, o que você doa, o que você faz com a caridade, né? É como você faz, é o sentimento. Às vezes você pode não ter nada ali para dar, mas se você der atenção, tratá-lo com respeito, como você gostaria de ser tratado, com amor, às vezes não quero ter contato, um simples olhar, um simples carinho, sabe, assim, é isso, né? A gente se colocar no lugar e entender a dor desse próximo, o que ele está passando ali. Mas eu não vou dar não, porque ele pega e vai beber, ele sai por aí, ele vai comprar bebida. Se coloque no lugar dele, a situação que ele passa. Eu, sinceramente, não sei se eu não faria o mesmo. Então, é sempre se colocar no lugar, né? E aí nós dizemos, meu amor, eu te amo, né? Sempre para o nosso amor querido que está ao nosso lado. Mas, uma hora o seu amor vai te ofender, né? Ele fala aqui, ele vai te ofender. E daí nós realmente veremos se nós amamos, se nós o amamos. Porque ele vai uma hora te ofender, né? Porque o amor, gente, o amor mesmo, ele se expressa pelo perdão, pela indulgência, pela bondade, sem limites. Por isso que os relacionamentos hoje não duram muito, né? Porque na primeira a gente tá muito assim, né? Sem paciência alguma, né? Então na primeira situação vai lá e já acaba com tudo, já separa logo, já não pensa em nada, não pensa nos filhos, né? Lógico que são situações e situações, né? Mas a gente tá vendo muito isso por aí, né? E é por isso que a justiça divina, ela resgata, ele fala, aqui é muito bacana o que ele fala, a justiça divina, ela resgata sem limites, porque o que até ela faz? Ela coloca o inimigo de uma vida passada dentro do ventre do outro inimigo. É muito interessante isso, né? Como funciona essa justiça divina. O juiz coloca o criminoso dentro da cadeia, né? Mas muitas vezes ele sai pior, né? Como eu havia falado, ele sai pior, não adianta nada. Agora, o que Deus faz? Muitas vezes ele coloca o inimigo dentro do ventre da mãe. E ali começa, né? Então, a gente tem que aí a grande chance, né, da reencarnação, é uma chance que Deus nos dá, a chance de uma nova vida, de começar tudo de novo. Olha como é maravilhoso isso. A gente começa de novo no ventre daquele que a gente errou.
Então, dessa vez, ele fala, dessa vez tem que acertar, hein? Dessa vez tem que acertar porque ela vai ser sua mãe. Olha como é até de arrepiar, assim, né? Olha como Deus é bom, como Deus é justo. Ele nos dá uma chance. Então, basta a gente agarrar aquela chance e não se revoltar. Geralmente, a gente vem de novo e se revolta com aquilo. Por que que eu tô nessa família? Por que que eu tô aqui? Essa família não me pertence, sabe? Assim, te pertence sim. Claro que te pertence. Você nasceu ali, não é à toa, não é por acaso. Então a justiça divina, olha que interessante, ela toma o criminoso e coloca dentro do útero da vítima. Então a gente percebe que o amor divino, ele nos constrange de tanta sabedoria, né, de tanta perfeição, fala nossa, né, e ele com toda a sua misericórdia. Então vamos refletir sobre tudo isso, né? Nesse momento da nossa vida, com tudo isso que está acontecendo, o porquê da gente estar aqui nesse momento tão difícil, né? Vamos começar a refletir e aproveitar essa encarnação, porque essa encarnação, olha, se a gente passar dessa, a gente está assim, né? Mais tranquilo, de repente até para a próxima, né? Para uma nova era. É isso, gente, que eu queria passar para vocês. Obrigada pela atenção, pela compreensão de todos aí, pelo tempo que despenderam aqui nessa manhã de domingo. Graças a Deus. Então vamos fechando os nossos olhos, elevando aí os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus tão querido, sentindo todas as vibrações de amor, de paz e de luz, dos nossos anjos da guarda, dos espíritos de luz que estão nessa casa, que possamos entender, abrir os nossos corações para esses ensinamentos, que os espíritos, que o nosso mestre, o governador do nosso planeta está nos ensinando. Possamos, além de aprender, possamos praticar, quando sairmos daqui, praticar com os nossos próximos, com os nossos parentes, nossa família. Que possamos ser mais unidos, né, com mais justiça, com mais amor, com a verdadeira caridade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.